A chuva caía como uma cortina cinzenta sobre as ruas de São Paulo, transformando as calçadas do bairro da Moúca em riachos improvisados. Andréia, uma mulher de 34 anos, apertava sua filha de 2 anos, Lívia, contra o peito, tentando protegê-la com um casaco velho que mal resistia à água. O rostinho de Lívia, pálido e febril, estava encolhido contra o ombro da mãe, e cada tossida que escapava de seus lábios frágeis era como uma facada no coração de Andréia. Não havia dinheiro para um táxi, muito menos para um guarda-chuva decente. O pouco que restava da vida que Andréia conhecia havia sido reduzido a um apartamento minúsculo, com paredes mofadas e uma geladeira quase vazia. 6 meses antes, sua vida desmoronara como um castelo de areia. Ela descobrira que seu marido, Eduardo, a traíra com uma amiga da academia. A traição não foi apenas emocional. Eduardo esvaziara a conta conjunta, vendera o carro da família e partira sem deixar rastros, abandonando Andréia e Lívia com nada além de dívidas e um aluguel atrasado. Andréia, que antes trabalhava como analista de marketing, agora não podia voltar ao mercado, pois Lívia, com sua saúde frágil e crises respiratórias frequentes, exigia cuidados constantes. Naquele dia, com a febre de Lívia subindo perigosamente, Andréia decidiu caminhar até o hospital público, a quase 2 quilômetros de distância. A chuva intensificava-se, misturando-se às lágrimas que ela tentava esconder. No ponto de ônibus lotado, sem espaço sob a marquise, Andréia tremia, abraçando Lívia com força. Foi então que um carro preto, elegante e reluzente, desacelerou ao lado da calçada. Andréia nem olhou, presumindo ser apenas mais alguém curioso, mas uma voz masculina, firme e gentil, cortou o som da chuva. "Com licença, vocês estão bem? Precisam de ajuda?" Andréia virou-se, surpresa. Um homem alto, de cerca de 40 anos, com cabelos castanhos bem penteados e um terno impecável, segurava um grande guarda-chuva preto. Ele desceu do carro, aproximando-se com cuidado para não assustá-las. "Não, obrigada, estamos bem", respondeu Andréia, a voz embargada, mas o orgulho falando mais alto. Lívia tossiu novamente, um som áspero que fez o homem franzir o senho com preocupação. "Sua filha não parece bem. Deixe-me levá-las a algum lugar seco. Um hospital, talvez." Andréia hesitou, mas o calor da febre na testa de Lívia venceu sua resistência. "Tudo bem, mas só até o hospital", murmurou ela relutante. No carro, aquecido e silencioso, Andréia observou o homem pelo retrovisor. Ele dirigia com calma, lançando olhares gentis para Lívia, que agora descansava no colo da mãe. "Meu nome é Daniel", apresentou-se ele, com um sorriso discreto. "Sou Andréia, e esta é Lívia", respondeu ela, ainda desconfiada. "Obrigada, por isso." Daniel apenas assentiu, mantendo o foco na estrada. No hospital, o diagnóstico veio rápido: pneumonia em estágio inicial. O médico, Dr. Roberto, recomendou antibióticos imediatos e repouso. Andréia sentiu o pânico crescer ao pensar no custo dos remédios. Quando tentou pagar a consulta com o pouco dinheiro que carregava, descobriu que Daniel já havia coberto tudo. "Não precisava", disse ela, o tom misturando gratidão e constrangimento. "Não é caridade, Andréia, é só o certo a fazer", respondeu Daniel, com uma firmeza que a fez engolir qualquer protesto. Ele insistiu em levá-las à farmácia e depois ao apartamento. No caminho, Lívia, ainda fraca, olhou para Daniel com olhos curiosos. "Você é forte como o Papai Noel?", perguntou, arrancando um riso inesperado dele. "Talvez não tão forte, mas faço o que posso", respondeu, piscando para a menina. Ao chegarem ao prédio, um edifício antigo com pintura descascada, Daniel ajudou Andréia a carregar Lívia pelas escadas. O apartamento era pequeno, mas limpo, com toques de cuidado apesar da simplicidade. Cortinas costuradas à mão, brinquedos organizados em caixas coloridas. "Você mora aqui há muito tempo?", perguntou Daniel, tentando soar casual.
4 meses, respondeu Andréa, colocando Lívia na cama. Antes morávamos no Tatuapé, mas as coisas mudaram. Ela não elaborou e Daniel não insistiu. Antes de sair, ele entregou a Andréa um cartão de visita. Se precisar de algo para Lívia ou para você, me ligue. Qualquer coisa. Andréa pegou o cartão, sentindo o peso daquele gesto simples. Quando a porta se fechou, ela olhou para Lívia, que dormia com a respiração ainda áspera, e sentiu uma fagulha de esperança. Algo que não sentia há meses. Lá fora, a chuva continuava. Mas pela primeira vez, Andréa não se sentiu tão sozinha. A luz fraca da lâmpada fluorescente piscava no teto do pequeno apartamento de Andréa, na Muca, lançando sombras inquietas sobre as paredes com manchas de umidade. Era cedo, pouco depois das 5 da manhã, e Andréa já estava acordada, sentada à mesa de fórmica com um café ralo na mão, o único que conseguira preparar com os poucos grãos que restavam na lata. O laptop velho, que outrora usara para gerenciar campanhas de marketing, zumbia enquanto ela verificava e-mails na esperança de encontrar alguma resposta às dezenas de currículos enviados nos últimos meses. A tela, porém, mostrava apenas propagandas de empréstimos e uma notificação de aluguel atrasado. No quarto, Lívia dormia, o rostinho tranquilo, apesar da respiração ainda um pouco pesada. A febre da noite anterior cedera com um antibiótico, mas cada tossida da filha fazia Andréa sentir como se o chão sob seus pés pudesse desabar a qualquer momento. Ela olhou para o cartão de visita de Daniel, deixado na mesa na noite anterior. Daniel Torres, CEO, Soluções Inovatec, dizia o cartão, com um número de telefone e um endereço no Itaim Bibi, um bairro que parecia pertencer a outra realidade. Andréa hesitou, girando o cartão entre os dedos. Aceitar a ajuda de um estranho, mesmo um que parecia genuíno, era como abrir uma porta para a vulnerabilidade, algo que ela evitava desde que Eduardo a abandonara. 6 meses atrás, a vida de Andréa era outra. Ela e Eduardo viviam em um apartamento confortável no Tatuapé, com uma varanda cheia de plantas e uma rotina que, embora não perfeita, parecia segura. Ele era contador, trabalhava em uma multinacional e Andréa, então analista de marketing, equilibrava a carreira com os cuidados com Lívia, que nascera frágil, com crises respiratórias desde os primeiros meses. Quando descobriu a traição, através de mensagens no celular de Eduardo, o choque foi tão grande quanto a dor. Ele não negou. Não aguento mais essa vida, Andréa. Você só pensa na Lívia, no trabalho, na casa. Eu preciso de mais, dissera ele, com uma frieza que ela nunca imaginara. Em poucos dias, Eduardo sumiu, levando tudo o que podiam vender. O carro, a TV, até o anel de noivado de Andréa. O que restou foi uma conta zerada, dívidas de cartão de crédito e um vazio que parecia engolir cada pedaço de esperança. Agora, no silêncio da manhã, Andréa ouviu um barulho vindo do quarto. Lívia acordara, arrastando seu ursinho de pelúcia surrado, um presente do primeiro aniversário que Eduardo ainda ajudara a escolher. "Bom dia, mamãe", disse a menina, esfregando os olhos sonolentos. "Temos suco hoje?" Andréa forçou um sorriso, sentindo o peso da pergunta inocente. "Hoje não, meu amor, mas vou comprar logo, tá? Vamos comer um pãozinho com manteiga." Ela cortou a última fatia de pão, dividindo-a cuidadosamente para que Lívia tivesse a maior parte. Enquanto a filha comia, Andréa observou os sapatinhos gastos de Lívia, já pequenos demais, e sentiu um aperto no peito. A lista de necessidades crescia: remédios, roupas, comida, a taxa da creche comunitária que ainda não pagara. Depois do café da manhã, Andréa levou Lívia à creche, um espaço simples mantido por uma associação de bairro. No caminho, cantaram uma música sobre passarinhos que Lívia adorava, um esforço de Andréa para manter a filha sorrindo. Na creche, a coordenadora, Dona Vera, chamou-a para uma conversa.
Andréia, sei que está difícil, mas Lívia teve outra crise de tosse ontem. Não é grave, mas precisamos que atualize a taxa de material. Sem isso, fica complicado mantê-la aqui. Andréia engoliu em seco, prometendo resolver na próxima semana, embora soubesse que não tinha como. De volta ao apartamento, ela passou a manhã enviando currículos em um café com Wi-Fi gratuito, o único lugar onde podia usar o laptop sem gastar a bateria. Cada e-mail enviado era uma esperança frágil, mas as respostas, quando vinham, eram sempre as mesmas. Agradecemos seu interesse, mas optamos por outro candidato. Ao meio-dia, uma notificação no celular trouxe mais uma rejeição. Dessa vez, de uma agência de marketing onde fizeram uma entrevista na semana anterior. Andréia encarou a tela, os olhos marejados, até que a frustração a fez guardar o laptop e sair para buscar Lívia mais cedo. O céu estava cinzento, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair quando chegaram à creche. Lívia correu até ela, segurando um desenho de uma casa com um sol brilhante. "Olha, mamãe, é onde a gente mora com um jardim." Andréia sorriu, mas o nó na garganta apertou ao ver a figura de um homem ao lado delas no desenho. "Está lindo, meu amor", disse, dobrando o papel com cuidado. No ponto de ônibus, a chuva aumentou e Andréia, sem guarda-chuva, cobriu Lívia com seu casaco. Perderam o ônibus por poucos segundos e o próximo demoraria meia hora. Lívia tossiu, um som que ecoou como uma sirene de alerta. Andréia a pegou no colo, sentindo o calor da febre, e o desespero tomou conta. As lágrimas vieram, misturando-se à chuva, enquanto ela tentava proteger a filha com o próprio corpo. Foi então que o carro preto reapareceu. Daniel desceu, o guarda-chuva na mão, e sua expressão mudou ao ver o estado delas. "Andréia, você está encharcada. Vamos, eu levo vocês ao hospital." Ela quis recusar, mas a tosse de Lívia falou mais alto. No carro, Daniel ligou o aquecedor e Lívia, ainda no colo de Andréia, perguntou com a voz fraca: "Você tem um carro mágico?" Daniel riu. "Não é mágico, mas é quentinho, né?" No hospital, o Dr. Roberto confirmou que a pneumonia não havia piorado, mas alertou sobre a necessidade de um ambiente menos úmido. Daniel, sem que Andréia percebesse, pagou novamente pela consulta e pelos novos remédios. Na farmácia, quando ela tentou protestar, ele a interrompeu com um tom gentil, mas firme. "Andréia, Lívia precisa disso agora. Vamos resolver o resto depois." No caminho de volta, Daniel perguntou sobre a vida delas, e Andréia, exausta, deixou escapar pedaços da verdade. A traição de Eduardo, as dívidas, a impossibilidade de trabalhar com Lívia tão doente. Daniel ouviu em silêncio, sem julgamento. Ao chegarem ao apartamento, ele ajudou a carregar as bolsas de remédios e ficou até Lívia adormecer, medicada. Antes de sair, ele fez uma proposta. "Minha empresa precisa de alguém para organizar nossos arquivos digitais. É um trabalho que você pode fazer de casa, à noite, quando Lívia estiver dormindo. Não é marketing, mas é um começo. O que acha?" Andréia hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade. "Por que está fazendo isso? Você nem me conhece." Daniel sorriu, um brilho sincero nos olhos. "Porque sei como é se sentir perdido e porque Lívia merece crescer saudável." Após um longo silêncio, Andréia assentiu. "Tudo bem, mas vou te pagar de volta cada centavo." Daniel apenas acenou, deixando-a com o cartão e uma promessa de enviar os detalhes do trabalho. Quando a porta se fechou, Andréia olhou para Lívia dormindo calmamente e sentiu algo que não experimentava há meses, um vislumbre de alívio. Lá fora, a chuva ainda caía, mas dentro do pequeno apartamento, uma semente de mudança começava a brotar. Ei, pessoal, se vocês estão gostando dessa história emocionante, que tal se inscrever no canal e deixar um like? Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como este, e eu ficaria super feliz com o apoio de vocês. O sol da manhã
filtrava-se pelas cortinas finas do apartamento de Andrea, lançando uma luz pálida sobre a mesa onde ela trabalhava no laptop. Era a terceira semana desde que aceitara o trabalho temporário oferecido por Daniel, e o silêncio da madrugada, quebrado apenas pelo som suave da respiração de Lívia no quarto ao lado, tornara-se seu refúgio. Organizar os arquivos digitais da Inovatec, a empresa de tecnologia de Daniel, não era exatamente o que Andrea imaginava para sua carreira. Antes de Lívia nascer, ela gerenciava campanhas de marketing para grandes marcas, planejava estratégias que enchiam sua agenda de reuniões em escritórios envidraçados no Itaim Bibi. Agora, seu mundo se resumia a um apartamento de um quarto na Mooca, com paredes que cheiravam a mofo e uma rotina ditada pelas necessidades de uma criança de 2 anos com saúde frágil. Ainda assim, o trabalho remoto trazia um alívio inesperado. Pela primeira vez em meses, Andrea pagara o aluguel sem atraso e comprara os remédios de Lívia sem precisar contar moedas. O salário, embora modesto, era suficiente para manter a geladeira com o básico: leite, frutas e até um pacotinho de biscoitos que fazia os olhos de Lívia brilharem. Naquela manhã, enquanto catalogava relatórios financeiros no sistema da Inovatec, Andrea recebeu um e-mail de Daniel. Bom trabalho com os arquivos, Andrea. A equipe está impressionada com sua organização. Podemos conversar hoje à noite? Tenho uma proposta. O tom profissional, mas gentil, trouxe um misto de curiosidade e cautela. Daniel havia sido respeitoso desde o encontro na chuva, mantendo contato apenas por mensagens formais sobre o trabalho. Mas cada interação parecia carregar algo mais, uma atenção que Andrea não sabia como interpretar. Às 7 da noite, após colocar Lívia para dormir, Andrea ligou para Daniel pelo Zoom, como combinado. A tela mostrou o rosto dele, iluminado pela luz suave de sua sala de estar, um ambiente moderno com móveis minimalistas que contrastava com o caos organizado do apartamento dela. Boa noite, Andrea. Como está Lívia? Perguntou ele, com um sorriso que parecia genuíno. Melhor, graças aos remédios. Ainda tosse um pouco, mas o médico disse que está no caminho certo, respondeu ela, ajustando o cabelo preso num coque desleixado. Daniel assentiu, passando para o assunto principal. Queria te falar sobre um projeto novo da Inovatec. Estamos desenvolvendo um aplicativo para conectar mães solo a recursos comunitários, creches, cursos profissionalizantes, assistência médica. Precisamos de alguém com experiência em planejamento e organização para coordenar o conteúdo. Sei que você trabalhava com marketing, então pensei que poderia ser um bom desafio. O que acha? Andrea piscou, surpresa. Era a primeira vez em meses que alguém reconhecia sua experiência profissional e não apenas sua condição de mãe solo em dificuldade. Parece incrível. Mas por que eu? Você tem uma equipe inteira de profissionais qualificados. Daniel hesitou, escolhendo as palavras. Porque você entende o que essas mães passam. Não é só sobre habilidades técnicas, Andrea. É sobre perspectiva. E, francamente, você já provou que é mais que capaz. A proposta era tentadora, mas trouxe um peso novo. O trabalho exigiria mais horas, talvez algumas reuniões presenciais, e Andrea não sabia como conciliar isso com os cuidados de Lívia. Posso pensar um pouco? Preciso ver como organizar a rotina da Lívia, disse ela, tentando esconder a insegurança. Claro, sem pressão. Me avise quando estiver pronta, respondeu Daniel, com uma paciência que a desarmava. Nos dias seguintes, Andrea mergulhou no trabalho com afinco, organizando os arquivos com uma eficiência que surpreendeu até ela mesma. Sua mente analítica, adormecida desde que deixara o mercado, começava a despertar. Durante uma tarde na creche, enquanto buscava Lívia, ela conversou com Dona Vera, que sugeriu uma vizinha, Dona Clara, para cuidar de Lívia à noite em troca de uma pequena quantia.
Era um risco, mas Dona Clara, uma senhora de 65 anos que morava no andar de baixo, parecia confiável, com um jeito carinhoso que lembrava a avó que Andréa perdera na adolescência. Naquela noite, enquanto Dona Clara ficava com Lívia, Andréa foi à primeira reunião presencial na Inovatec. O escritório, no coração do Itaim Bibi, era tudo o que ela imaginava. Paredes de vidro, móveis ergonômicos e uma energia pulsante de inovação. Daniel a recebeu com um café e a apresentou à equipe, um grupo de jovens programadores e analistas que a trataram com curiosidade respeitosa. A reunião foi sobre o aplicativo, chamado Mães em Rede, e Andréa sugeriu ideias baseadas em sua própria experiência, links diretos para clínicas públicas, tutoriais simples para acessar benefícios sociais e até um fórum para a troca de apoio emocional. As ideias foram bem recebidas e Daniel, visivelmente impressionado, pediu que ela assumisse a liderança do conteúdo. Ao voltar para casa, Andréa sentiu uma mistura de euforia e medo. Pela primeira vez, via um caminho além da sobrevivência, mas a sombra do passado ainda pesava. Dona Lúcia, a sogra, apareceu no dia seguinte sem aviso, trazendo uma sacola de mantimentos e seu olhar crítico de sempre. Andréa, isso não é vida para a Lívia, disse ela, apontando para o teto com infiltrações. Você sabe que eu posso cuidar dela. Tenho espaço, tenho estabilidade. Por que insiste nesse orgulho? Andréa respirou fundo, tentando manter a calma. Porque ela é minha filha, Dona Lúcia. Estamos nos virando, a sogra bufou, deixando os mantimentos na mesa. Você chama isso de se virar? Lívia precisa de mais que isso. A conversa terminou em silêncio tenso, com Dona Lúcia prometendo voltar para verificar a neta. Nos dias seguintes, Andréa começou a trabalhar no projeto Mães em Rede, remotamente, ajustando sua rotina para atender Lívia durante o dia e mergulhar nos arquivos à noite. Daniel enviava mensagens ocasionais, sempre profissionais, mas com um toque de atenção que a fazia sorrir. Não se esqueça de descansar. Você está fazendo um trabalho incrível. Lívia, por sua vez, parecia mais animada, perguntando sobre o tio Daniel e desenhando figuras de um homem alto ao lado delas em seus rabiscos. Uma noite, enquanto Andréa revisava planilhas, Lívia acordou com uma tosse forte. O pânico voltou, mas Dona Clara, que estava no apartamento, ajudou a acalmar a menina enquanto Andréa ligava para o Dr. Roberto. É uma recaída leve, mas precisamos monitorar, disse o médico por telefone. O ambiente úmido não ajuda. Tente mantê-la em um lugar seco. Andréa olhou ao redor, as manchas de mofo nas paredes parecendo gritar sua incapacidade. No impulso, ligou para Daniel. Desculpe te incomodar tão tarde, mas Lívia está com febre de novo e não sei o que fazer. Ele respondeu sem hesitar. Vou aí, não saia na chuva. Meia hora depois, Daniel estava no apartamento, trazendo um umidificador portátil que comprara no caminho. Ele ajudou Andréa a ajustar o aparelho no quarto de Lívia, e a menina, ainda sonolenta, sorriu ao vê-lo. Tio Daniel, você trouxe um vento mágico? Perguntou, apontando para o umidificador. Ele riu. É quase isso, pequena. Quando Lívia adormeceu, Andréa e Daniel sentaram-se na pequena sala, compartilhando um chá que ela preparou com os saquinhos que Dona Lúcia trouxera. Por que você faz tanto por nós? Perguntou Andréa, a voz baixa. Daniel olhou para a xícara pensativo. Quando eu era criança, minha mãe passou por algo parecido. Era só ela e eu, e um vizinho nos ajudou quando ela mais precisava. Nunca esqueci isso. Quero ser esse vizinho para alguém. Andréa sentiu um nó na garganta, mas pela primeira vez não era de tristeza. Era algo mais quente, mais vivo. Obrigada, Daniel. Não sei como retribuir. Ele sorriu. Continue sendo a mãe incrível que você é. Isso já é mais que suficiente. Quando ele saiu, Andréa pegou o laptop e abriu o documento do projeto Mães em Rede.
Pela primeira vez em meses, sentiu que não estava apenas sobrevivendo, mas construindo algo. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro do pequeno apartamento, uma nova história começava a ser escrita. A manhã estava cinzenta, com nuvens pesadas pairando sobre a muca, como se refletissem o peso que Andréia carregava no peito. Ela ajustava a mochila de Lívia, agora com 3 anos, enquanto a menina brincava com seu ursinho de pelúcia no chão do apartamento. O trabalho na Inovatec havia trazido uma estabilidade frágil, mas real. Andréia coordenava o conteúdo do aplicativo Mães em Rede, um projeto que crescia em ambição, conectando mães solo a recursos como creches públicas, cursos gratuitos e até grupos de apoio psicológico. Suas habilidades em marketing, adormecidas por tanto tempo, floresciam novamente, e ela sentia um orgulho tímido ao ver suas ideias ganharem forma. No entanto, a sombra de Dona Lúcia, a sogra, tornava-se cada vez mais ameaçadora. Na semana anterior, Andréia recebera uma ligação inesperada de um advogado, Dr. Fernando, informando que Dona Lúcia entrara com um pedido de guarda de Lívia. A petição alegava que Andréia, como mãe solo, não oferecia um ambiente adequado. O apartamento úmido agravava os problemas respiratórios de Lívia. Sua instabilidade financeira era evidente e episódios de febre da menina eram apresentados como negligência médica. Andréia leu os documentos com as mãos trêmulas, sentindo o chão desabar sob seus pés, como Dona Lúcia ousava questionar sua dedicação. Cada noite sem dormir, cada remédio dado na hora certa, cada sacrifício para manter Lívia alimentada e feliz, tudo parecia reduzido a nada por aquelas palavras frias no papel. Andréia marcou uma reunião com Daniel no escritório da Inovatec, precisando desabafar com alguém que entendesse sem julgá-la. O prédio, com suas paredes de vidro e ar-condicionado constante, parecia um mundo à parte do seu. Daniel a recebeu em sua sala, um espaço amplo com vista para a Avenida Faria Lima, onde o movimento frenético de São Paulo pulsava lá embaixo. Andréia, o que aconteceu? Você parece abalada, disse ele, oferecendo uma cadeira e um copo d'água. Ela respirou fundo, contando sobre a petição de Dona Lúcia. Ela acha que posso um dia de chuva e uma febre para dizer que sou uma mãe incapaz. Como lido com isso, Daniel? Não tenho dinheiro para um advogado caro, e se perder a Lívia... Sua voz falhou, e ela desviou o olhar, envergonhada pelas lágrimas. Daniel ouviu em silêncio, o rosto sério, mas sem o tom de pena que Andréia tanto temia. Você não vai perder a Lívia. Conheço um advogado excelente, o Dr. Fernando. Ele é especialista em direito de família e já trabalhou com casos assim. Vou conectá-los e não se preocupe com os custos. A Inovatec tem um fundo para assistência jurídica. Andréia abriu a boca para protestar, mas Daniel levantou a mão, gentil, mas firme. Não é caridade, Andréia, é apoio. Você é parte da equipe e a equipe cuida dos seus. Apesar da relutância, Andréia aceitou, sentindo o peso do orgulho diminuir diante da necessidade. Nos dias seguintes, ela se encontrou com o Dr. Fernando, um homem de meia idade com óculos de armação fina e um jeito direto. Ele analisou o caso com cuidado, explicando que Dona Lúcia tinha argumentos fortes: a casa própria, a estabilidade financeira, o parentesco com Lívia, mas que o vínculo entre Andréia e a filha, aliado à sua recente melhora profissional, poderia pesar a favor. Precisamos mostrar que você é uma mãe presente e que sua situação está mudando. O juiz vai querer provas concretas, disse ele. Andréia passou a semana reunindo documentos, comprovantes do salário da Inovatec, recibos de pagamento do aluguel, laudos médicos mostrando que seguia as orientações para a Lívia. Enquanto isso, no trabalho, o projeto Mães em Rede avançava. Andréia liderava reuniões com programadores e assistentes sociais, sugerindo funcionalidades como um chat anônimo para mães compartilharem experiências.
Durante uma dessas reuniões, Daniel a elogiou publicamente. Suas ideias estão dando alma ao projeto, Andréia. Isso vai ajudar milhares de mulheres. O elogio a fez corar, mas também trouxe uma confiança que ela não sentia há anos. No entanto, a tensão com Dona Lúcia não diminuía. Durante uma visita à creche para buscar Lívia, a sogra apareceu, impecavelmente vestida, com um tom de superioridade que irritava Andréia. Você viu os papéis, suponho, disse Dona Lúcia, sem rodeios. Não quero te machucar, Andréia, mas Lívia merece mais. Minha casa tem espaço, um quintal, uma escola particular ao lado. O que você pode oferecer, além de um quartinho mofado? Andréia segurou a raiva, respondendo com firmeza. Eu ofereço amor, Dona Lúcia. Estou construindo algo melhor para nós. A sogra riu, um som seco. Amor não paga médico, Andréia. A conversa terminou com Lívia correndo para os braços da mãe, alheia à tensão. Naquela noite, Andréia levou Lívia ao Parque da Muca, um raro momento de leveza. Enquanto a menina brincava no escorregador, Andréia recebeu uma ligação de Daniel. Como você está segurando as pontas? Perguntou ele, a voz carregada de preocupação. Ela hesitou, mas acabou contando sobre o confronto com Dona Lúcia. Às vezes, sinto que ela está certa. Talvez Lívia ficasse melhor com ela, admitiu, a voz embargada. Daniel ficou em silêncio por um momento antes de responder. Andréia, você é a melhor coisa que a Lívia tem. Não é sobre dinheiro ou uma casa grande. É sobre o que você faz por ela todos os dias. Não duvide disso. As palavras dele, simples, mas firmes, reacenderam algo em Andréia. No dia da audiência preliminar, ela chegou ao tribunal com o coração acelerado, Lívia no colo, vestida com um conjuntinho limpo, mas visivelmente gasto. Dr. Fernando apresentou os argumentos. O amor inquestionável de Andréia pela filha, seu progresso profissional na Inovatec e os laudos médicos que mostravam que Lívia recebia os cuidados necessários. Para a surpresa de Andréia, Daniel apareceu como testemunha, solicitado por Dr. Fernando. Ele falou com convicção, descrevendo o comprometimento de Andréia no trabalho e sua dedicação como mãe, mesmo nas piores circunstâncias. Conheci Andréia e Lívia em um momento de dificuldade e vi de perto como ela coloca a filha acima de tudo. Ela está reconstruindo a vida delas e a Inovatec acredita no potencial dela, disse ele, olhando diretamente para Andréia, que sentiu um calor inesperado no peito. O advogado de Dona Lúcia, por outro lado, pintou um quadro sombrio. O apartamento insalubre, as crises de saúde de Lívia, a falta de recursos. O juiz ouviu tudo com atenção, adiando a decisão para uma próxima audiência, mas exigindo que Andréia encontrasse uma moradia mais adequada em 60 dias. Fora do tribunal, Andréia abraçou Lívia, o alívio misturado com medo. Daniel se aproximou, hesitante. Você foi incrível lá dentro, disse ela, a voz trêmula. Ele sorriu, mas seus olhos carregavam algo mais profundo. Andréia, posso te dizer uma coisa? Não como chefe, mas como alguém que se importa. Ela assentiu confusa. Eu vejo você e a Lívia e sinto algo que não sentia há muito tempo. Não quero te assustar, mas estou começando a me importar muito com vocês duas. Andréia ficou sem palavras, o coração disparado. A traição de Eduardo ainda a assombrava, tornando difícil confiar novamente. Daniel, eu não sei se estou pronta para isso. Depois de tudo que passei, ele ergueu as mãos, respeitoso. Sem pressão, só queria que soubesse. Naquela noite, enquanto Lívia dormia, André olhou para o cartão de Daniel, ainda guardado na mesa. Pela primeira vez, considerou que talvez, apenas talvez, pudesse haver espaço em sua vida para algo além da sobrevivência. Lá fora, o céu estava limpo, e uma estrela solitária brilhava, como um sinal tímido de que o futuro poderia ser diferente. O sol da manhã entrava tímido pelas janelas do novo apartamento de Andréia,
Um espaço modesto, mas arejado, no bairro do Belenzinho, a poucos quilômetros da Muca. As paredes brancas, ainda sem marcas de mofo, e o chão de cerâmica limpo, davam ao lugar uma sensação de recomeço. Andréia organizava as poucas caixas da mudança, enquanto Lívia, agora com 3 anos e meio, brincava com blocos de montar na sala, cantarolando uma música que aprendera na creche. O aluguel era mais alto que o do antigo apartamento, mas o plano de saúde oferecido pela Inovatec, incluído como benefício após Andréia ser promovida a coordenadora do projeto Mães em Rede, tornava a mudança possível. A exigência do juiz de encontrar uma moradia adequada para Lívia em 60 dias fora atendida com a ajuda de Daniel, que negociara um contrato de locação acessível com um amigo corretor. Andréia sentia uma gratidão profunda, mas também um conflito interno. Cada gesto de Daniel, a carona na chuva, o trabalho, o plano de saúde, parecia um tijolo numa ponte que os conectava. Mas a sombra da traição de Eduardo ainda a fazia hesitar. Ela sabia que Daniel não era Eduardo, mas o medo de confiar novamente era como uma corrente invisível. Naquela manhã, enquanto preparava o café, Andréia recebeu uma ligação de Dona Vera, da creche. Andréia, Lívia está bem, mas precisamos conversar sobre a matrícula do próximo semestre. A taxa subiu e precisamos confirmar o pagamento. André suspirou, prometendo resolver até o fim da semana. O salário da Inovatec cobria o essencial, mas cada despesa extra era um malabarismo. No trabalho, o projeto Mães em Rede ganhava força. O aplicativo, lançado em fase de testes, já conectava centenas de mães em São Paulo a recursos como clínicas gratuitas e cursos de capacitação. Andréia liderava a curadoria de conteúdo, garantindo que cada funcionalidade fosse acessível e prática. Durante uma reunião online, ela apresentou uma nova ideia, um módulo de mentoria, onde mães experientes poderiam orientar as mais jovens. Isso pode criar uma rede de apoio emocional, algo que faz falta quando você está sozinha, explicou, sua voz carregada de convicção. Daniel, presente na reunião, assentiu com um sorriso orgulhoso. Excelente, Andréia. Vamos incluir isso na próxima atualização. Após a reunião, ele enviou uma mensagem privada. Você está transformando vidas com esse projeto. Parabéns. Andréia sorriu, mas a mensagem trouxe de volta a conversa no tribunal, quando Daniel admitira seus sentimentos. Ela ainda não respondera, dividida entre o desejo de se abrir e o medo de se machucar. Naquela noite, Dona Clara, a vizinha que cuidava de Lívia, teve uma emergência familiar, deixando Andréia sem opção para uma reunião presencial na Inovatec. Sem alternativa, ela ligou para Daniel. Desculpe, mas não tenho com quem deixar a Lívia hoje. Posso participar por vídeo? Daniel respondeu com sua calma habitual. Traga ela, o escritório está vazio à noite e posso arrumar um cantinho para ela. Andréia hesitou, mas acabou cedendo. No escritório, Lívia ficou encantada com o ambiente. Mamãe, é um castelo de vidro! Exclamou, olhando as paredes transparentes do saguão. Daniel as recebeu com um sorriso, levando-as à sua sala, onde improvisaram um espaço com almofadas e brinquedos que comprara no caminho. Espero que esteja confortável para a pequena, disse ele, apontando para o canto. Lívia correu para as almofadas, pegando um livro de colorir. Tio Daniel, você mora aqui? Perguntou com a curiosidade típica de uma criança. Ele riu. Não, só trabalho. Mas agora que você está aqui, ficou mais divertido. Durante a reunião, enquanto Andréia discutia prazos com a equipe, Lívia desenhava, ocasionalmente mostrando seus rabiscos a Daniel, que respondia com entusiasmo. No fim da noite, com Lívia dormindo no canto, Andréia e Daniel conversaram na sala silenciosa. Você é ótimo com ela, disse Andréia, apontando para a filha. Como sabe lidar tão bem com crianças? Daniel hesitou, um traço de tristeza cruzando seu rosto. Eu quase fui pai há muitos anos.
Minha noiva estava grávida, mas perdemos o bebê e depois ela seguiu em frente. Eu não. Andréa ficou em silêncio, tocada pela revelação. Sinto muito, Daniel. Não imaginava. Ele deu de ombros, forçando um sorriso. Faz parte, mas estar com a Lívia me lembra como é ter alguém que te faz querer ser melhor. As palavras pairaram e Andréa sentiu o coração acelerar. Daniel, o que você disse no tribunal? Eu penso nisso, mas estou com medo. O Eduardo me quebrou de um jeito que ainda dói. Daniel a olhou nos olhos, com uma sinceridade que a desarmava. Eu sei, e não quero apressar você. Só quero que saiba que estou aqui, seja como for. Antes que Andréa pudesse responder, Lívia a acordou, chamando pela mãe. Mamãe, quero ir para casa, murmurou, esfregando os olhos. Daniel ajudou a carregar as coisas até o carro, e no caminho, Lívia insistiu que ele lesse uma história. Ele escolheu uma sobre um pássaro que aprendia a voar, narrando com um jeito que fez Lívia rir. Ao chegar ao apartamento, Andréa colocou Lívia na cama e impulsivamente abraçou Daniel na porta. Obrigada por hoje. E por não desistir de nós, disse ela, a voz embargada. Ele apenas assentiu, mas o olhar trocado entre eles era uma promessa silenciosa. Nos dias seguintes, a relação entre eles ganhou uma nova dinâmica. Daniel aparecia com pequenos gestos, um chocolate para Lívia, um café para Andréa, mas respeitava o espaço dela. No trabalho, o aplicativo Mães em Rede foi destaque em um evento de inovação social, e Andréa apresentou o projeto para uma plateia de ONGs e investidores. Sua fala sobre a importância de apoiar mães solo emocionou a todos, e Daniel, na primeira fileira, aplaudiu com orgulho. Após o evento, ele a convidou para um café. Você foi incrível hoje. Esse projeto é mais que um aplicativo, Andréa. É uma mudança real. Ela sorriu, sentindo-se vista de uma forma que não experimentava desde antes de Eduardo. Você me deu a chance de fazer isso, Daniel. Não sei como te agradecer. Ele balançou a cabeça. Você fez isso sozinha. Eu só abri a porta. A conversa fluiu para temas pessoais. Daniel falou sobre sua infância na Vila Madalena, criado por uma mãe solo que trabalhava como costureira. Ela nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Você me lembra ela, disse ele. Andréa compartilhou memórias de sua juventude, dos sonhos de viajar o mundo como publicitária, sonhos que ficaram para trás com a maternidade. Quando se despediram, Daniel tocou sua mão por um instante, um gesto breve, mas cheio de significado. Naquela noite, enquanto Lívia dormia, Andréa olhou para um desenho que a filha fizera, ela, Andréa, e um homem alto que só podia ser Daniel, todos sob um arco-íris. Pela primeira vez, ela considerou que talvez pudesse haver espaço para mais alguém em sua vida. Dona Lúcia, porém, continuava a pressionar. Durante uma visita trouxe roupas novas para Lívia, mas não perdeu a chance de criticar. Você acha que esse apartamento novo resolve tudo? Lívia precisa de estabilidade, Andréa. Pense nela, não no seu orgulho. Andréa respirou fundo, mantendo a calma. Estou pensando nela, Dona Lúcia, e vou provar isso. Após a sogra sair, Andréa pegou o telefone e ligou para Dr. Fernando, confirmando a estratégia para a próxima audiência. Ela também enviou uma mensagem para Daniel. Quero falar sobre nós, quando puder. A resposta veio rápida. Sempre que você quiser. Pela primeira vez em muito tempo, Andréa adormeceu com um sorriso, sentindo que o futuro, apesar de incerto, poderia ser mais brilhante do que imaginava. 4 anos haviam se passado desde aquela noite chuvosa na Muca, quando Andréa, encharcada e desesperada, segurava Lívia nos braços sem saber se haveria um amanhã melhor. Agora, sob o céu azul de Brasília, onde o horizonte parecia se estender infinitamente, Andréa ajustava o microfone em um palco montado ao ar livre diante de uma multidão de famílias, autoridades e jornalistas.
O evento marcava a inauguração do Centro Mães em Rede, um espaço comunitário que expandia o aplicativo homônimo, agora uma rede nacional que apoiava milhares de mães solo com creches, cursos profissionalizantes e assistência psicológica. Andreia, aos 38 anos, não era mais a mulher quebrada de outrora. Vestia um blazer azul simples, mas elegante, e seu sorriso carregava a confiança de quem transformara dor em propósito. Ao seu lado, Lívia, agora com 7 anos, segurava sua mão, os olhos brilhando de orgulho. "Mamãe, tem muita gente!" sussurrou a menina, apontando para a plateia. Andreia riu, acariciando os cabelos cacheados da filha. "É, meu amor, é por causa de você que estamos aqui." O projeto Mães em Rede tornara-se um marco, financiado por parcerias com ONGs, empresas e até o governo federal. Mas para Andreia, o verdadeiro sucesso era ver Lívia crescer saudável, sem crises respiratórias, em um lar cheio de amor. Daniel, agora seu marido, estava na primeira fila, com um menino de 5 anos no colo. Pedro, adotado pelo casal 2 anos antes. Ele sorria, o mesmo sorriso gentil que a acolhera na chuva anos atrás, mas agora com uma profundidade que vinha de uma vida construída juntos. A jornada até ali não fora simples. Após a última audiência, 4 anos antes, Andreia conquistara a guarda definitiva de Lívia. O juiz, impressionado com sua estabilidade na Inovatec, o novo apartamento no Belenzinho e os laudos médicos mostrando a recuperação de Lívia, decidiu a seu favor. Dona Lúcia, inicialmente resistente, suavizara com o tempo. Ao ver a neta feliz e saudável, ela começara a visitar com menos críticas e mais afeto, trazendo bolos caseiros e até pedindo desculpas, a seu modo, por ter duvidado de Andreia. "Você é uma boa mãe, Andreia, sempre foi", dissera ela numa tarde, com os olhos marejados. Andreia a perdoara, entendendo que o medo da sogra vinha de amor por Lívia, mesmo que mal expressado. No palco, Andreia começou seu discurso, a voz firme, mas carregada de emoção. "Quando me tornei mãe solo, achei que meu mundo tinha acabado. Perdi meu casamento, minha carreira, minha confiança, mas aprendi que, mesmo na chuva, sempre há alguém disposto a oferecer um guarda-chuva. Este centro é para todas as mães, que, como eu, precisaram de apoio para reconstruir suas histórias." A multidão aplaudiu, e Andreia olhou para Daniel, que ergueu Pedro, agora rindo, como um sinal de apoio. Após o discurso, a cerimônia seguiu com apresentações de crianças de creches apoiadas pelo projeto. Lívia subiu ao palco com um grupo da escola, cantando uma música sobre esperança que fez Andreia enxugar lágrimas discretas. Nos bastidores, Daniel a encontrou, entregando Pedro para Lívia brincar com ele. "Você foi incrível, como sempre", disse ele, puxando-a para um abraço. "Nós fizemos isso juntos", respondeu Andreia, beijando-o suavemente. A vida deles mudara muito desde São Paulo. Após se casarem 2 anos antes, numa cerimônia íntima no Parque da Muca, Daniel recebera uma proposta para liderar projetos de tecnologia sustentável em Brasília. Andreia, agora diretora executiva do Mães em Rede, o acompanhou, levando Lívia para uma nova escola, onde a menina florescera, fazendo amigos e sonhando em ser cientista. A adoção de Pedro, um menino órfão que conheceram num abrigo apoiado pelo projeto, completara a família Oliveira Torres. Pedro, com seu jeito tímido, mas curioso, chamava Andreia de mamãe, com uma naturalidade que a emocionava diariamente. Naquela noite, após o evento, a família voltou para casa, uma casa térrea com jardim nos arredores de Brasília, onde Lívia e Pedro adoravam correr. Enquanto as crianças brincavam, Andreia e Daniel sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol. "Você já parou para pensar em como tudo mudou?" perguntou ela, segurando a mão dele. "Naquele dia na chuva, nunca imaginei que estaríamos aqui." Daniel sorriu, apertando sua mão.
Eu sabia que você era especial desde o momento em que vi você protegendo a Lívia. Só não imaginava que teria a sorte de fazer parte da sua vida. Andréa riu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Você me deu mais que um guarda-chuva, Daniel. Você me deu esperança. Ele a puxou para mais perto e eles ficaram em silêncio, o som das risadas de Lívia e Pedro preenchendo o ar. De repente, uma chuva leve começou a cair, fina e refrescante, diferente das tempestades de São Paulo. Lívia correu até eles, puxando Pedro. "Olha, mamãe, um arco-íris!" gritou, apontando para o céu, onde um arco colorido surgia entre as nuvens. Andréa e Daniel se levantaram abraçando as crianças. "É lindo, meu amor", disse Andréa, a voz embargada. O arco-íris parecia um símbolo perfeito. Após a chuva, sempre vinha a luz. Mais tarde, enquanto colocava Lívia e Pedro na cama, Andréa leu uma história sobre um pássaro que encontrava seu ninho após uma tempestade. Lívia, sonolenta, murmurou: "Mamãe, nosso ninho é o melhor, né?" Andréa beijou sua testa. "É, meu amor, o melhor do mundo." Quando voltou à sala, encontrou Daniel olhando uma foto do casamento, onde Lívia jogava pétalas de flores. "Às vezes, sinto que tudo isso é um sonho", disse ele. Andréa se sentou ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. "Se for que a gente nunca acorde." Naquela noite, enquanto a chuva parava e as estrelas surgiam, Andréa sentiu uma paz que nunca imaginara possível. Sua jornada, marcada por traição, desespero e luta, a levara a um lugar de amor, propósito e família. O Centro Mães em Rede era mais que um projeto. Era a prova de que, com apoio, qualquer mulher podia transformar sua história. E ali, com Daniel, Lívia e Pedro, Andréa sabia que encontrara seu verdadeiro lar. Ei, pessoal, que tal encerrar essa história incrível com um carinho especial? Se vocês se emocionaram com a jornada da Andréa, da Lívia e do Daniel, inscrevam-se no canal, deixem seu curtir no vídeo e me contem nos comentários. Que nota dariam de 0 a 10? Quero saber tudo. Obrigado e até a próxima.